Salmo 37, versículo 4. Ele diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Algum tempo atrás, essa palavra ela me chamou muita atenção. Que Deus é um Deus que concede desejos. Ele é um Deus que concede desejos. E pensando nisso, me veio a lembrança que nós somos cheios de desejos. Todos nós temos desejos. Aliás, se não tiver desejo, está morto, né? Quem está vivo tem desejo. Deseja realizar um sonho, seja qual for ele. Deseja uma melhora de vida. Às vezes tem gente desejando ter uma família restaurada. Enfim, são vários desejos. Às vezes coisas pequenas, outras coisas maiores, coisas a pequeno prazo para de imediato. Às vezes desejos que leva mais tempo, e assim temos os desejos. Na vida, alguns desejos nossos nós conseguimos realizar. Quando não realizamos, muitas das vezes, ficamos frustrados por não termos realizado. E os desejos, ele nos traz alegria. Quando nós realizamos um desejo nosso, nós ficamos alegres, não é verdade? Alguma coisa que um dia você desejou e você conseguiu, naquilo você ficou alegre, você ficou feliz porque você conseguiu. Você conseguiu. O dia que você realizou, que você disse, puxa, está realizado isso aqui, você ficou feliz, você ficou alegre. Só que a palavra aqui, eu sempre vi esse versículo na questão que ele diz, deleita-te no Senhor. Deleitar-se quer dizer ter grande prazer, ter alegria, algo extraordinário. E eu sempre vi essa parte, que o ponto principal para Deus realizar, e tem todo o poder para realizar os nossos desejos, é a gente ter prazer nele. A gente ter o prazer nele. O prazer de buscar, o prazer de orar, o prazer de obedecer, o prazer na palavra dele, de fazer a vontade dele. Mas esse dia, eu meditando sobre isso, me veio algo que eu vou dizer, que eu acho muito mais além, que é a importância de ter esse grande prazer, esse deleite em Deus. E o porquê? Porque às vezes o nosso deleite, que é o nosso grande prazer, ele está voltado para aquilo que desejamos. Quando desejamos, nos alegramos, ficamos prazerosos, porque conseguimos o que queríamos. Mas a necessidade é que nosso grande prazer, ele esteja em Deus. E o porquê? Porque a realização de um sonho, a realização de um desejo, ele não é completamente perfeito. Nada nesse mundo é perfeito. Agora, o nosso Deus é perfeito. Se nosso prazer, nossa alegria, ela estiver, o nosso grande prazer, que deleitar-se é ter grande prazer, ele estiver em Deus, independente de tudo que passarmos, de qualquer situação que enfrentarmos, nós não vamos perder nossa alegria, nós não vamos perder esse prazer dentro de nós. Mas os sonhos, desejos realizados podem nos trazer problemas também, porque quando você está desejando algo, quando você está sonhando com algo, na maioria das vezes, ou isso é natural em nós,
Nós só estamos enxergando o que de bom aquilo pode nos trazer. Só que quando realizamos aquele desejo, quando ele se cumpre em nós, ele traz também, ele não muda os problemas que a vida traz. E isso pode ser que nós, mesmo na realização daquilo que nós desejamos, nós não ficamos totalmente contentes, realizados. O que é isso? Vamos pegar, por exemplo, a moça ou o rapaz, pode ser um ou outro, solteiro, tem o desejo de casar, e consegue encontrar alguém e casar, e se realizar o seu desejo. E no dia do casamento é uma alegria, faz uma festa, o prazer toma conta do coração, porque agora casou, chegou o dia, realizei o meu desejo. Só que lá na frente, no casamento, vem os problemas. E muitas pessoas chegam até a dizer: se fosse hoje eu não me casaria. Se eu soubesse eu não casaria. Quer dizer, realizou o desejo, mas no entanto não está completamente feliz. E por que não está completamente feliz? Porque quando estava desejando, estava vendo só o lado bom. Os nossos desejos, eles são, em certa parte, ilusórios. Porque quando nós estamos desejando algo, nós só ficamos olhando para o benefício que aquilo nos traz. E esquecemos que dentro daquilo também às vezes tem os desafios. É igual a pessoa que meu desejo é ter o meu próprio negócio, a minha própria empresa, meu próprio empreendimento. E chega um momento que ele realiza, que ele consegue. Mas de repente dentro daquele negócio tem desafios, tem situações que ele tem que lidar. Eu lembro de 2 casos aqui nessa questão. Eu lembro de um empresário que chegou para mim e ele disse assim, ele é dono de um mercado. Ele disse assim: pastor, eu gostaria de ser um dos meus empregados. Eu falei: que é isso, cara? Você é o patrão. Aí ele disse: por quê? Eu sou o primeiro que chego no trabalho, sou o último que sai. Funcionário, ele cumpre o horário dele, vai embora em paz, e eu fico brigando ainda com coisas que tem que resolver para deixar pronto para outro dia. Isso foi uma afirmação. Quer dizer, um dia aquele homem desejou aquilo, um dia ele desejou e lutou e buscou e conseguiu, realizou, e com certeza no dia que ele realizou, que ele abriu aquele comércio, que ele viu que a coisa se cumpriu, ele ficou alegre, ficou feliz, porque ele estava realizando um desejo. Então o prazer foi grande de realizar, mas depois ele percebeu que havia também ali grandes desafios, e isso já não deixou ele com tanto prazer. Outra vez também, isso foi na primeira igreja que eu peguei na cidade de Paulínia, uma irmã me procurou e ela disse assim: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque eu quero abrir um salão de beleza, e quando eu abrir o meu salão, vai ser a minha maior felicidade, meu maior prazer, porque eu não suporto mais cuidar daquela empresa que eu cuido junto com meu marido, porque o meu marido é muito bruto, e eu tenho que estar sustentando a barra todo dia com os empregados, e eu preciso sair dali, abrir meu salão, aí eu vou ter paz, eu vou ser feliz. E eu perguntei para ela no momento, eu falei assim: escuta, a senhora sempre teve essa empresa? Ela disse: não. Ela disse: eu nem sempre tive a empresa. A gente, na verdade, eu e meu marido batalhamos muito, a gente era pobres, a gente comprava mercadorias, colocava num saco, numa bolsa, e saía batendo de porta em porta para vender.
E eu falei, a senhora desejou ter uma empresa, né? Ela disse, orei muito por essa empresa. E Deus deu. Eu falei, e hoje a senhora não está feliz. Ela disse, é porque, olha, é demais, aquela empresa eu estou carregando sozinha nas costas. Eu entrei naquela empresa, eu não sabia de nada, pastor. O funcionário ria de mim. Ela disse, hoje tudo funciona por mim, porque eu sei de tudo. É o que cuido. E o meu marido cuida também, mas ele é muito bruto, as pessoas não suportam. Eu tenho que estar sempre como mediando entre ele e os funcionários. Aí eu falei assim, olha, você não vai ser feliz abrindo um salão, porque o salão também vai ter os desafios. Você precisa aprender a ser feliz em Deus, porque você queria uma empresa, Deus te deu e você está infeliz. O que eu quero trazer com esse exemplo para você, que Deus é um Deus que concede desejos, mas os nossos desejos, nossos sonhos, eles não vão trazer completa satisfação, completo prazer, porque quando se realizarem, vamos ficar alegres na hora, mas depois vamos ter que enfrentar os desafios para manter aquilo. E isso é onde às vezes se perde a alegria, se perde o prazer. A moça casa e diz, o meu desejo é ser mãe. Aí nascem os filhos. Aí passa o tempo, os filhos começam a dar dor de cabeça. E quantas mães não chegam e dizem assim para outra que não tem filho, olha, você que é feliz, melhor você que não tem filho, porque não tem dor de cabeça. Quantas não falam isso? Porque teve o prazer de ter um filho, teve a alegria, realizou um sonho, mas depois veio os desafios. O que eu quero que você entenda nessa manhã é que Deus realiza desejos, mas que tua alegria não esteja, o teu prazer não seja no desejo realizado, que o teu prazer seja em Deus, porque esse nunca vai te trazer problemas, esse nunca vai te deixar dizer assim, eu me arrependi. Por isso que o nosso prazer principal tem que estar em Deus, porque mesmo nas coisas que nós conquistarmos vão trazer desafios, vão trazer contrariedade. Sabe aquela coisa do remédio? Todo remédio você toma para curar um mal, mas sempre tem uma contraindicação, não é verdade? O médico te passa um remédio e você vai ler a bula do remédio e tem sempre uma contraindicação, algum efeito que ele causa. Ele cura a doença, mas ele tem. Mas a vida é assim. Tudo que nós conquistarmos, tudo que nós desejamos e que nós dizemos, se eu conseguir isso eu vou ser feliz, sempre tem uma contraindicação, tem alguma coisa. O casamento é uma bênção, a Bíblia diz que o casamento é uma bênção, é um presente do Senhor. Diz que o homem que encontrou uma esposa, ele recebeu a bênção do Senhor. Aí a pessoa é solteira e ele pensa em casar, e ele começa a sonhar com as belezas do casamento, mas ele não sabe que tem os desafios, ele não sabe que tem também as contrariedades, e por isso que muitos casam e logo abandonam, porque diz, não dá. Tem uma frase que em hora de casamento se fala, que ninguém leva ela a sério, e poucos estão prontos, na alegria e na tristeza, na doença e na saúde. Ninguém está casando pensando em doença, ninguém está casando pensando em tristeza, está pensando em alegria, está pensando em festa. Ninguém está pensando em doença, está pensando em saúde, trabalhar, conquistar, ser feliz. Mas os problemas vêm, as doenças vêm,
momento que te entristece veio. Tudo isso faz parte do pacote. Ele é completo. Ele não só é o que nós desejamos, que nós sonhamos. Nós não desejamos nada mal, nós só desejamos o bom. Esse é o problema, se nosso prazer, nosso grande prazer estiver no nosso desejo e não em Deus. Nós vamos nos decepcionar. Então por isso que o nosso grande prazer, o nosso grande deleite tem que ser Deus. Porque Ele é bom o tempo todo. Nele não há variação. Aquilo que eu desejo tem variação. Aquilo que eu desejo tem variação. O que eu desejo tem lá seus problemas. Tem que enfrentar, tem que cuidar. Tem que cuidar. Então, nós precisamos desenvolver isso. Um deleite, um grande prazer em Deus. Em Deus. Eu quero pegar 2 exemplos aqui. Vou citar aqui e vou ler alguma coisa disso. 2 homens na Bíblia que eles tiveram desejos e foi realizado. E quando se realizou não foi tão bom não. Quer dizer, foi bom, mas teve algo que desagradou. Eu vou falar do primeiro, Jefté. Jefté, depois você pode ler lá Juízes 11. Jefté, ele nasceu de uma família muito grande, só que ele não foi acolhido pelos seus irmãos. E o Jefté era um homem de brilho, guerreiro, que era muito importante na época, valente, valoroso. Só que ele não era filho da esposa do pai dele. Ele era filho de uma prostituta. O pai dele teve um lance com a prostituta e ele nasceu. E quando cresceu a família e os irmãos dele olharam para ele e viram que ele era um homem destemido, que ele era um verdadeiro líder, que ele era valente, valoroso. Então os irmãos dele perceberam e disseram: esse cara, nosso pai vai morrer e ele vai assumir liderança aqui na nossa família. Vamos expulsar ele. E expulsaram. Mas o Jefté, dentro dele, a gente lendo a história, a gente percebe que ele tinha essa vontade de ser um líder daquele povo. Ele tinha uma vontade. Mas ele foi expulso dos seus irmãos. Aí ele reuniu uns homens e ficou ali desenvolvendo a vida dele. E houve uma guerra contra aquele povo lá na terra dele. E aqueles homens não conseguiam lidar contra o seu inimigo. E lembraram de ter o Jefté, que ele é valente. Ele pode lidar. Nós expulsamos ele, mas ele pode. Aí juntou os cabeças daquele povo e foram até Jefté e disseram assim: olha, nos livra lá dos nossos inimigos, você é valente, toma a frente. O Jefté não perdeu a oportunidade de realizar o seu desejo, de ser um líder. Ele ainda passou e esfregou na cara do povo, disse assim: ó, vocês me expulsaram, agora vocês estão em dificuldade, vêm atrás de mim? Aí disseram: é, isso mesmo, mas ele disse: tudo bem, se vocês me fizerem líder, vocês têm que jurar aqui. Porque naquela época o judeu, quando jurava, ele jurava em nome do Senhor e ele se cumpria, não tinha mudança não. Então vocês têm que jurar perante o Senhor que se eu vencer, eu serei o líder. Então você vê que ele desejava isso. E eles disseram: não, nós juramos, se tu vencer o nosso inimigo, tu será o nosso governante, tu será o nosso príncipe,
tu serás o nosso líder, vai liderar a cidade. Aí o Jefté foi da batalha. Colocou-se diante de Deus, a vontade era tão grande que ele orou, disse: Deus, o Senhor me dá a vitória, o Senhor me dá essa vitória, o Senhor me dá essa honra. Deus disse: dou, teus inimigos são teus a partir de agora. Você quer? É o teu desejo? Está nas tuas mãos. Mas ele achou tão pouco de Deus dizer eu te dou, que ele disse: ainda vou fazer um voto, Deus. Aí fez um voto: se o Senhor me der essa vitória, quando eu voltar, o que sair da minha casa será sacrifício ao Senhor, holocausto, eu te ofereço. Não me pertence mais, pertence ao Senhor. E o que aconteceu? Juízes 11. Abra lá. Juízes 11. Desejo, sonho realizado. Jefté foi vitorioso e voltou para ser o grande líder daquele povo. E tanto é que está aqui. Ele está escrito nesse livro que ele se tornou, naquela época era o juiz que governava um povo. Ele se tornou o juiz daquele povo. Sonho realizado. Agora era só festejar, era só se alegrar, porque realizou. Juízes capítulo 11, versículo 35, diz assim: versículo 35, ou não, versículo 33. Vamos pegar o 32. Diz assim, versículo 32: assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, vitória, que ele queria, e os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro, e com adufes e com danças. E era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abatestes, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Ele tinha feito um voto. Ele disse que quando ele for chegando em casa, tinha ganhado a vitória, realizado o sonho. O que vim de me encontro da minha casa, eu vou oferecer a Deus. Não me pertence mais, é de Deus. Oferta a Deus. Aí, quando ele vai chegando em casa, todo feliz, sonho realizado, agora eu vou ser líder desse povo, sou líder, venci. Quem vem de encontro a ele? A primeira coisa, a filha, a única filha. O cara só tinha uma filha, não tinha mais um filho, não tinha nada. Aí ele disse: filha, você era minha alegria, me tornou agora abatimento, tristeza. Quer dizer, o desejo de ser líder tinha se realizado, o sonho tinha se realizado, mas ele não contava com isso aqui. O que eu quero dizer para você: Deus realiza desejos. Nós temos desejos, mas nossa alegria não pode estar nos desejos. Não podemos, não, no dia que eu realizar esse desejo meu, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Aprenda primeiro a ser feliz com Deus. Aprenda a ter a grande alegria com Deus, grande prazer em Deus. Porque a realização de um desejo pode trazer outras consequências que você vai ter que lidar, e que você pode até chegar e dizer: puxa, não valeu a pena. Ele disse: olha, tu agora estás entre aqueles que me turbam, que me deixam confuso, me deixam triste. Porque vamos entender o que aconteceu. Aqui no versículo 36, a filha responde para ele no 36:
E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faz-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes, chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. O que aconteceu aqui? O Jefté, ele fez um voto a Deus, que a primeira coisa, ele não imaginava que seria a filha, que saísse de encontro da casa dele, ele ofertaria a Deus, oferecia em holocausto. Saiu a filha. Ele tinha uma única filha. Ela não tinha mais outra. Daquela filha, era muito importante para aquele povo naquela época, mas era muito mesmo, ter uma descendência. Se levava muito importante a descendência. Só que agora ele não poderia mais dar sua filha em casamento para ninguém, para dela vir uma descendência. Por que ele não poderia? Porque ela agora era oferta a Deus. Ela agora não poderia mais receber marido, que ela pertencia a Deus, era consagrada a Deus, pelo voto que ele fez. Então ele ficaria dali sem descendência, acabaria ali. Isso é a grande tristeza dele. Tanto é que ela diz: deixa eu chorar a minha virgindade, quer dizer, você virgem para sempre. Você virgem para sempre. No outro não posso me casar, não posso gerar filho, não posso nada, porque eu pertenço agora, fui consagrado, oferta a Deus, intocável. Quer dizer, o sonho, o que era que, imagina só, Jefté, ele sonhou ser o líder daquele povo, ele desejou, entre os seus irmãos. Qual era o sonho dele como líder? Gerar uma descendência para manter-se ali na liderança, que é o sonho. Mas ele não contava com isso. O outro, esse aqui foi desde o nascimento, Jacó. Jacó, ele nasceu, já teve briga entre Jacó e o seu irmão pela bênção da primogenitura. A mãe dele começou a sentir algo diferente dentro dela, quando os dois gêmeos, e aí ela questionou: o que é isso? Quer dizer, o pai estava meio confuso. Aí Deus disse: 2 nações que tem dentro de ti, estão brigando entre si. Quer dizer, a disputa já estava lá dentro da barriga. E quando foi para nascer, foi a mesma coisa, porque um veio nascendo, de repente o outro Jacó agarrado na canela do outro. Era disputa até para o nascimento. Qual era a importância de nascer primeiro? O primeiro filho, ele tinha a bênção da primogenitura. O que é isso? Quando o pai morria, ele assumia todo o comando da família, era o cabeça da família. A bênção da primogenitura dava direito. Por isso que Jesus é o primogênito entre os filhos de Deus. Ele é o cabeça da igreja, que é ele que tem o comando. O primeiro filho tinha isso. E Jacó sonhou com essa bênção. Mas apesar de ele ter nascido grudado no pé do Esaú, Esaú nasceu na frente. Então Esaú tinha uma dianteira, tinha a primogenitura, tinha essa bênção sobre ele. Só que Jacó desejava. Esaú tinha, mas não dava tanta importância. Não acreditava na grandeza dessa bênção. E essa bênção levava com ela, já que ele era filho de Isaac, a bênção de Abraão: serei pais de uma grande nação. Aí o Jacó, um certo dia, você conhece a Bíblia e conhece a história. O Esaú gostava de caçar, era mais ativo,
E o Jacó gostava de cozinhar, ficar do lado da mãe. E um dia Jacó está lá, faz um cozido, e o cozido estava muito delicioso. E o Esaú chega da caçada, e chega cansado e com fome, e sente aquele cheiro da comida pronta, e chega perto do Jacó e diz assim: me dá um pouco desse cozido. E o Jacó aproveita e diz: agora é hora de eu tomar posse do que eu desejo, da bênção do meu irmão, a primogenitura. Aí diz assim: tudo bem, eu te dou um prato do meu cozido de lentilha, era até lentilha, e você me dá a bênção da primogenitura. E o Esaú não pensou duas vezes, desprezou na hora a bênção. Disse assim: pode ficar, que adianta isso, se eu vou morrer de fome? Cara, ficar desesperado. Imagina que ele não ia morrer de fome, ele só tinha voltado de uma caçada e estava com fome, mas ele trocou pelo prato de comida. E daquele momento em diante Jacó ficou com a bênção. Eles não sabiam. O Esaú falou sem pensar, mas naquela hora aquilo foi ligado diante de Deus, que naquela hora Deus disse: bom, você perdeu, nego. Você perdeu porque você desprezou. Essa sua atitude, Esaú, desprezou. Então também eu te desprezo, para que não seja herdeiro do que eu tenho, que era a bênção grande, a bênção de Abraão, que estava sobre Isaac, e agora seria para os filhos de Isaac, para o filho primogênito de Isaac. E Jacó assumiu, até que depois a Sara resolveu fazer, parece um tipo até meio malandro, porque o Isaac estava meio cego, e diz assim: vai Jacó, você vai receber essa bênção, quando Isaac ia abençoar. E ele fez, o Isaac ia abençoar Esaú, porque era o lógico, o que nasceu primeiro. Mas o Jacó se passou por ele e recebeu a bênção, mas aquilo ali vinha de Deus. Aquilo que parecia ser uma malandragem, mas era o próprio Deus, que Deus tinha desprezado a Esaú, porque Esaú desprezou a bênção. Tem aquela palavra aí, lembra provérbio que diz: visto que não amou a bênção, que lhe vem a maldição. Não amou, não desejou. Tudo bem, Jacó conseguiu. Depois teve até que fugir de casa, mas com aquela bênção sobre ele chegou na casa de Labão, casou com a filha de Labão, ou melhor, casou com as duas filhas de Labão. Na época podia. O Labão tentou passar ele para trás, o seu sogro, mas não conseguiu, porque ele tinha bênção. Então onde Jacó foi abençoado, e saiu da casa de Labão com grande riqueza. Aí passaram-se os anos, Jacó, a família de Jacó, os filhos cresceram, formaram filho e criaram aquela armação contra José, que venderam José como escravo, e José foi para o Egito, e José se tornou o governador do Egito, abaixo apenas do rei, que era Faraó. E tudo aquilo para que a geração de Jacó fosse mantida com vida e se cumprisse a promessa que Deus fez a Abraão. E Jacó prosperou, e de repente Jacó foi parar lá no Egito, agora já velho, tendo um filho como governador do Egito, a maior potência da época. Jacó era pai do governador do Egito, o homem mais poderoso do Egito, abaixo de Faraó. E fora Faraó, o mais importante, era o filho de Jacó. Olha que bênção. Você imagina, você que é pai, você que é mãe, se você sabe que o teu filho se tornou uma pessoa muito importante, você fica muito feliz, não é verdade? É uma realização muito grande. Só que quando Jacó chega
perto de Faraó. Faraó faz o primeiro encontro de Jacó com Faraó. Não sei se foi só o primeiro ou o único. Primeiro e único. Faraó faz uma pergunta a José e olha a resposta, a Jacó, e olha a resposta de Jacó. Gênesis 47. Gênesis 47. Jacó tinha realizado todo o seu sonho. Ele tinha sobre ele, andava debaixo da bênção que ele tanto desejou. Gênesis 47, versículo 7. Ele diz assim: E trouxe José a Jacó seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos de tua vida? A pergunta de Faraó. Ô Jacó, quantos anos você tem? Nós perguntaria assim, né? Ele pergunta com mais detalhe: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Aí ele completa: poucos e maus. Olha o resumo de um homem que conseguiu seu desejo. Os meus anos de vida, de peregrinação, foram poucos, 130 anos. Eles foram poucos e maus. Foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Irmão, esse homem tinha, em toda a sua vida, realizou. O desejo de José era a bênção, ele tinha sobre ele. Tanto é que, antes dele morrer, ele abençoa todos os filhos que vão se tornar a nação de Israel, e por isso que até hoje o estado se chama Israel, por causa dele, que leva o nome dele. Aquele estado deveria não ser Israel, deveria ser Esaú. Estado que eu digo país, né? Deveria ser Esaú. Só que passou a Jacó, porque Jacó desejou, Esaú desprezou. Ele conseguiu. Então, voltando onde nós começamos, no Salmo 37, versículo 4. Estou dizendo voltando, mas eu não vou voltar lá, vou só falar o que já está lá. Deleita-te, pois, no Senhor, que a sua busca é ter grande alegria sempre em Deus. Ele vai conceder os desejos do teu coração, mas se o seu propósito é que seu grande prazer vai ser no que você deseja, você pode se decepcionar, porque aquilo que você tanto deseja vai te trazer alegria sim, quando você conseguir. Mas não vai mudar ali os obstáculos, os problemas que tem. Vai ter, você vai ter que lidar com os problemas, dentro daquilo que você desejou. Se você desejar, eu quero ser uma pessoa muito rica, e você buscar isso e conseguir, você vai ver que dentro dessa riqueza vai trazer também muitos desafios, muitos problemas.
Tem muita gente que diz, né? Eu queria ser rico, mas não está nem preparado para viver uma vida de rico. Porque a pessoa olha isso, olhando para o bom carro que o rico tem, para a boa casa, para a boa conta no banco, mas não olha para a dor de cabeça que ele tem para manter aquilo. Porque ninguém é rico à toa não, é rico porque trabalhou e se dedicou e abriu mão de muitas coisas às vezes. De muitas coisas. Alguns abriram mão até da família. Uma vez eu estava conversando com um empresário, ele disse, pastor, eu nunca passei um Natal com a minha família. Porque todo Natal eu tenho que estar consertando a empresa dos outros, que ele trabalhava em reestrutura. E é quando as empresas fecham, ele disse, é onde aparece mais trabalho. Ele disse, minha filha se formou, ela até chorou, porque eu não pude estar presente. Ele disse, houve um tempo, ele disse que eu ficava 6 meses viajando, mandava o dinheiro para minha esposa pagar contas e comprar as coisas aqui. Quem via a esposa dele, por exemplo, vamos dizer que outra mulher via a esposa dele andando num carrão. Eu lembro que eles na época tinha até uma Ford Ranger, que é caminhonete bonita. A esposa dele às vezes eu via passando naquele carro. Aí quem via dizia assim, olha, a esposa do fulano, mulher de rico é isso, eu estou aqui andando a pé, mas não sabe o que ela passou. 6 meses sem ver o marido em casa do lado, criando os filhos sozinha, para o marido adquirir aquilo. Então muita gente deseja coisas, mas não olha os desafios que aquilo pode trazer também. Muita gente deseja casar, aliás, todo que é solteiro deseja casar, mas não sabe também os desafios que o casamento vai trazer. Não é verdade? Você que é casado sabe. E todos nós, quando casamos, só estava na época, você estava pensando nas coisas do lado bom, né? Eu estava pensando nas contas que ia pagar, estava pensando. Até ouvi uma palavra que acho que foi de um pai que ele disse: o filho chegou, eu quero casar, então vamos fazer o seguinte: esse mês toda a despesa da casa será sua. Vamos para o mercado primeiro fazer a compra do mês da casa. O que é isso? É para você já aprender como que é casamento. Já vai aprender. Já vai aprender a fazer a compra da casa, pagar as contas. Então você vai aprender aqui dentro de casa. Você quer casar? Primeiro passa por esse teste. Acho que todo pai deveria fazer isso com o filho, né? Dá 3 meses. Vai casar? Vou. Então pronto. Você quer casar? Quer. Então 3 meses aqui da despesa, eu não vou ter despesa com nada, é você que vai ter. A responsabilidade é sua. Para quê? Para você ver o que você vai enfrentar. Aí você casa. Quem está pensando só no lado bom? Mas não é só casamento não, irmãos. Que a mensagem hoje não é falar de casamento. Deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. É muito bom ver os nossos desejos concedidos. E Deus quer conceder, e Deus tem o poder de conceder. Mas nós temos que desenvolver primeiro, que é o mais essencial, é isso o foco da mensagem, o nosso deleite, o nosso grande prazer em Deus. Porque quando nós estivermos enfrentando os desafios daquilo que conquistamos, quando nós estivermos, nós não vamos perder nossa alegria, porque nossa alegria, o nosso deleite está todo em Deus, está todo em buscar a Deus, está todo em andar com Deus. Porque as coisas, os nossos desejos, os nossos sonhos, quando nós realizamos, Ele nos traz alegria, mas logo nós temos que lidar com as dificuldades. Com as dificuldades. Vamos ter, não adianta. Não é só aquilo que nós não é só aquilo que nós pensamos, que imaginamos, aquela ilusão que criamos. Eu estou desejoso para fazer isso. Aí você já começa a ver só as coisas boas, você nem pensa em nada que pode atrapalhar. Mas quando você começa a lidar, é igual aquela pessoa que está muito tempo sem ver a família.
Aí diz assim, eu vou visitar minha família. Aí já começa a pensar, vou chegar lá, vai ser aquela festa, vai ser isso, vai ser aquilo. Aí de repente quando ele chega lá, passa um dia, o primeiro dia só festa. De repente ele começa a dar de cara com os problemas que existem ali com aquele povo. Com os problemas. Aí começa, nossa, a coisa não é bem. Aí já muda, já não é mais tudo que pensou. Mas é tudo que nós desejamos. E é certo desejar. E é bom realizar. E Deus quer realizar nossos desejos. Mas que nós venhamos desenvolver em todo o tempo um prazer, um grande prazer de servir a Deus, de adorar a Deus. Que nossa alegria não esteja, o nosso grande prazer naquilo que desejamos, mas no nosso Deus. Nós temos um exemplo, eu peguei aqui 2 exemplos, 2 homens que conseguiram seus desejos e não estavam tão felizes lá no final. Agora eu vou pegar um exemplo, eu vou falar por cima de um homem, tem até uma canção aí, que eu ouvi outro dia, eu fiquei pensando sobre ela, o quanto é interessante. Davi. Você não vê Davi fazendo nenhuma festa pelas vitórias dele. Davi vence os inimigos, você não vê Davi fazendo festa. Mas você vê Davi fazendo festa no dia que ele vai buscar a arca do Senhor, que representa a presença de Deus, para Jerusalém. Por isso que nós não vemos Davi terminando os dias dele reclamando, porque o deleite dele era em Deus. Você não vê, Davi tem muitas vitórias. A Bíblia diz, por onde Davi ia, tinha vitória. Mas você não vê ele a cada vitória ele fazendo uma festa. Aí nós vemos Davi fazendo festa de buscar a presença de Deus. É isso que nós precisamos ter, desenvolver em nós. O grande prazer de buscar a Deus. O grande prazer de andar com Deus. O grande prazer de orar. O grande prazer de aprender Deus. O grande prazer de andar na presença de Deus, de congregar, de adorar a Deus. Porque aí Ele vai conceder os desejos, vamos nos alegrar, mas vamos lidar também com as contraindicações que tiver naquilo que conquistamos, sem perder nosso prazer, porque o nosso prazer não está naquilo, o nosso prazer vai estar completamente em Deus. Amém, Jesus? Espero que eu tenha sido claro. Se eu não fui, sou limitado, que o Espírito Santo, que sabe ensinar muito bem, ensine cada vez mais a você. Amém?